Autoria de Sérgio Guimarães, o psicodrama Antes e Depois de Moreno, dos gregos antigos à internet. Livro publicado pela editora Ágora. Eugênio, o gênio e a técnica ativa de Ferenczi. A situação da Rússia em fins do século XIX e princípios do século XX, tal como descreve Petzold, era de transformação e ruptura, que ele considera ter sido enormemente frutífera para o decolar do gênio individual do cientista, do artista e do pensador. Segundo o psicólogo alemão, foi nessa atmosfera de mudança que teve início uma grande transformação no âmbito teatral russo, no que concerne a toda a concepção do teatro e ao papel e à tarefa do ator. Além das já mencionadas atividades de Stanislavski e seu grupo, o desenvolvimento ocorreu também nos sistemas de didática do ensino do ator e no campo terapêutico. Segundo Kassan, Vladimir Eugene terá sido o primeiro, no século XX, a desenvolver teatro terapêutico com pacientes psiquiátricos em Kiev, na Rússia pré-revolucionária. Petzold foi o terapeuta que mais diretamente trabalhou com Eugene a partir dos anos 1960, conseguindo evitar que suas contribuições caíssem no esquecimento. Petzold explica que, como cientista, biologia e medicina, conhecedor das humanidades, filosofia e história, e artista, música e teatro, Eugene buscou a integração dessas três áreas no teatro terapêutico. O psicólogo alemão afirma que se tratava não somente de um desejo surgido por uma parte do enciclopedismo e universalismo dos intelectuais russos daquela época, mas também por suas razões na concepção antropológica fundamental do homem como criador, como ser criador de cultura, o que mostra, sem dúvida, sua semelhança com a filosofia de Moreno. Segundo Petzold, Eugene retoma a ideia que remonta à antiguidade do mundo como palco, reiteradamente trabalhada na história do teatro Shakespeare, As You Like It, Ato 2, Cena 7. A vida é uma representação para Eugene, entendendo-se esse conceito, comenta Petzold, não apenas no sentido de propensão infantil ao jogo, mas além disso do criar sério, que gera novas realidades. Nas palavras do próprio Eugene, o jogo como qualidade da existência humana, que surge da essência humana, cria um âmbito humano profundíssimo, que é sagrado e está livre de coação e da deformação. No jogo, é possível encontrar-se com um homem enquanto homem, sem ter que temer, sem repelir ameaça alguma. No jogo, é possível ser livre. Sair da coação e ingressar no verdadeiro jogo significa liberação, liberdade, superação da enfermidade no sentido da autorrealização criadora. Estas foram algumas reflexões que me levaram, nos anos 1908-1910, a fazer teatro com homens em conflitos vitais e com doentes mentais. Ainda não tinha terminado meus estudos na Faculdade de Ciências Naturais e Medicina, mas já tinha começado minhas atividades filosóficas e musicais, e foram o conceito aristotélico de catarse, a música e o drama na Antiguidade e na Idade Média. Ambos os assuntos me ocuparam durante minha vida inteira, os que me deixaram às claras que a interpretação teatral deveria ser uma via privilegiada para a cura da alma e do corpo. Apesar da semelhança entre as práticas e a filosofia de Eugene e nosso protagonista, não parece haver na obra de Moreno qualquer referência específica à contribuição do erudito russo. O que informa Kassan é que Eugene finalmente se encontrou com Moreno em 1964, no primeiro Congresso Internacional de Psicodrama em Paris, e que também não considera prováveis as influências, afirmando que eles estiveram descobrindo o potencial terapêutico do teatro independentemente. A afirmação feita por Kassan inclui também Sándor Ferenczi, que estava utilizando jogos de papéis na psicanálise, quando Eugene e ele se encontraram em 1922 em Budapeste. Já no capítulo 7 do livro Moreno, o Mestre, eu tinha tratado das reações de Moreno aos intercâmbios entre Ferenczi e Freud sobre o tema nos anos 30 e 31, mas nesse caso Kassan se refere à técnica ativa que o psicanalista húngaro havia apresentado em 1920
no 6º Congresso Internacional de Psicanálise. Nessa ocasião, Ferenczi descreve um caso no qual estimula uma mulher a desempenhar o papel de sua irmã. Isso é o que reporta Ferenczi em seu livro Outras Contribuições para a Teoria e a Técnica da Psicanálise, em que inclui o texto de sua conferência, O Desenvolvimento Posterior de uma Terapia Ativa em Psicanálise. Aí ele conta: depois de algumas dificuldades, ela confessou que sua irmã tinha o hábito de acompanhar a canção com gestos expressivos e de fato bastante ambíguos, e fez alguns movimentos toscos com os braços para ilustrar o comportamento da irmã. Finalmente, lhe pedi que se levantasse e repetisse a canção exatamente como tinha visto sua irmã fazê-lo. Depois de várias tentativas parciais, intermináveis e sem vontade, ela demonstrou ser uma chanteuse perfeita, com toda a afetação de jogo facial e movimentos que tinha visto em sua irmã. A partir de então, ela parecia desfrutar dessas produções e começou a desperdiçar as horas de análise com essas coisas.